Bem-vindos à Ativa, uma igreja batista. A nossa transmissão começará em breve. Mas antes, vou lhe passar algumas informações importantes para este momento delicado que estamos passando de pandemia. Aqui estão elas. Lave bem sua mão com água e sabão, use sempre álcool em gel e nunca esqueça de utilizar as máscaras de proteção. Podemos estar longe fisicamente, mas estamos perto em oração. E lembre-se, esteja orando uns pelos outros neste momento tão delicado. Cuide de quem você ama, fique em casa. Conheça o nosso canal clicando no card acima. Prepare-se, o culto vai começar. Bom dia, mais um domingo, debaixo da proteção e do cuidado de Deus. Obrigado pela sua presença conosco nessa manhã. Agradecemos a Deus pela semana que tivemos. Agradecemos a Deus pelas melhoras de alguns. Agradecemos a Deus pela proteção e o cuidado que Ele está tendo com o seu povo e com muitos dos nossos amigos também. Nós queremos nessa manhã começar louvando o nosso Deus com músicas que acalmam o nosso coração e nos dão a alegria de saber que Deus está conosco em todo o tempo. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, nos sagramos todo nosso a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, sagramos todo nosso ser a Ti, sagramos todo nosso ser a Ti. Olá igreja, bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui, eu e minha esposa, para falar um pouquinho da nossa quarentena, né, de como é que está sendo, aproveitar esse tempo que Deus nos deu para ler mais a Bíblia, para orarmos, meditarmos, fazer coisas que já eram de nossa rotina, mas que podemos fazer com mais intimidade com Deus, né? Com mais frequência.
Isso mesmo, relacionamento, então isso se torna gostoso. Nós dois aqui em casa estamos brincando de espada para o ar. Isso está sendo muito gratificante, muito gostoso, porque a gente fica na expectativa quem vai ganhar, quem vai perder. E essa brincadeira, esse relacionamento sincero com Deus se torna prazeroso quando nós colocamos como prioridade, quando nós colocamos como essência em nossa vida e com intimidade com Deus. Aí vai ficando tudo mais gostoso no decorrer do dia a dia, fazendo um dia a espada para o ar, outro dia falando de personagens da Bíblia. Isso está sendo muito gostoso a nossa quarentena e nós não brigamos nem um dia, né, meu filho? Nem um dia, né? E desde já, quero desejar um bom dia a todos, tudo de bom e que Deus abençoe todo mundo, tá bom? Oi, bom dia igreja, tudo bem com todos vocês? Então, deixa eu contar um pouquinho, né, como é que tá sendo esses meus dias de isolamento social. Eu estou indo trabalhar normalmente, quer dizer, em forma de revezamento, né? Então, quando eu não estou indo pro prédio, eu fico em casa trabalhando no home office, né, auxiliando a minha chefe, os colegas, através do sistema e tentando fazer o serviço da melhor forma possível. Em outros momentos eu tenho feito umas atividades, né, que eu tô com material da igreja. Eu já fiz esse joguinho de memória para as crianças utilizarem, né, quando nós formos para a igreja, já vai estar pronto. Eu tenho também o material que nós usamos com os kids de 7 a 10 anos, né, tenho feito alguns slides contando algumas histórias, com os versículos, né, para os pais acompanharem. E em outros momentos eu ajudo em casa, lavo louça, lavo uma roupinha. Acho que eu nunca lavei tanto sapato como agora, eu saio e volto, tem que lavar sapato, né? Em alguns momentos eu saio para fazer alguma compra, eu moro com o meu irmão e a minha cunhada. Em alguns momentos eu preciso sair realmente para fazer alguma compra. Mas a maioria das vezes a gente já consegue com que as empresas, mercados, o mercado tragam, né, as coisas que a gente precisa, isso é muito bom. E às vezes a gente sai para passear de carro só para ver o movimento mesmo, mas nem é sempre, uma vez por semana, talvez a gente saia para dar uma volta. Mas a gente não sai do carro, a gente só dá a volta pela cidade e volta para casa. E eu tô assistindo filmes, séries, faço as minhas leituras, faço as minhas orações, pedindo a Deus, né, que essa fase passe, que nós possamos a cada dia estar confiante de que logo logo estaremos juntos, como igreja, reunidos, né? Reunido também com a minha família, né? Que eu tô com muita saudade de estar reunido com eles. Mas logo, logo isso vai passar, eu creio nisso. Então, que Deus abençoe a todos vocês e fiquem em casa. E se for precisar sair, usem máscara, se protejam. Que Deus abençoe e até breve. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real.
me entregar totalmente. Yeah, yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Olá, Ativa. É bom estarmos aqui reunidos em família e queremos dizer a vocês que estamos com muita saudade de poder abraçar, de poder conversar, principalmente o Kennedy. Ele não vê a hora de chegar esse momento de pôr a conversa em dia. E é isso, esse tempo que nós estamos juntos aqui, principalmente em família, nós estamos fazendo nossa devocional, estamos lendo a palavra, ouvindo, louvando. E que vocês também possam estar assim também animados, que Deus, né, dê ânimo a cada dia, renove nossos ânimos a cada dia. E é isso, que logo logo estaremos juntos e nós estamos com muita saudade mesmo. Um beijo grande para todos vocês. Continue orando pela família, né? E nós também continuamos orando por todos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tchau, até breve. Oi pessoal, bom dia. Nossos dias de quarentena têm sido bem diferentes da nossa rotina diária. As crianças têm ficado em casa por conta do distanciamento social. Têm estudado por plataformas online. E o Daniel Filho tem aprendido também a cozinhar, né? Uma nova rotina para ele. O Leonardo está querendo também, né, Léo? Então eu e a Ana Cristina nós temos trabalhado há dias. A Ana Cristina tem trabalhado home office e eu tenho trabalhado também de forma diferente, mas nossa rotina mudou bastante. Sim, mas são dias difíceis, mas nós continuamos com uma fé inabalável, acreditando que os dias ruins vão passar e sempre pedindo proteção de Deus, nossa família, nossos amigos e a nossa igreja. Um bom domingo a todos e que Deus os abençoe. Mais uma vez, bom dia. Quero compartilhar com você 2 versículos da carta de Paulo aos Filipenses que acho que a gente precisava voltar para entender um pouquinho sobre esse assunto que é, às vezes, meio complicado até de entender, especialmente em épocas como essa. Filipenses capítulo 4, verso 4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Seja a sua moderação conhecida diante de todos os homens.
porque perto está o Senhor. Além da alegria no coração, e a alegria aqui, assim, a gente precisa entender, né? Se a gente for para o dicionário, alegria seria um estado de satisfação extrema. Mas como atingir um estado de satisfação extrema, mesmo diante de dificuldades, adversidades, né? E tantas outras coisas que hoje até nos tiram a alegria. E a gente pode incluir aí o medo, a gente pode incluir a dúvida, a gente pode incluir a inquietação, a gente pode incluir o desconforto, as perdas, as tragédias, o isolamento, esse confinamento e até mesmo o cansaço físico, né? Tem coisas que realmente nos tiram a alegria. Mas Paulo diz assim: você tem que ser alegre o tempo todo. E em que Paulo está se baseando para que a gente tenha sempre essa alegria no coração ou no ser? O que é a alegria? Depende de circunstâncias, depende de situações, ou é um estado da mente? O que é essa alegria, né? O original grego, a palavra chará ou xará, significa deleite ou até mesmo felicidade, de onde vem kairos, que é regozijo, né? E aqui está a alegria, né, que Paulo está se referindo. Agora, ele diz: nosso equilíbrio deve ser notório porque o Senhor está perto. Quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, Deus, através de Jesus, tem duas situações aqui que a gente precisa repetir, né? Perto está o Senhor, tanto Ele está no nosso coração, tanto Ele está na nossa vida, tanto Ele está na vida daqueles que o aceitam pela fé e que entenderam a graça de Deus para as suas vidas, como também Ele está próximo de voltar. A gente sabe que talvez esteja vivendo a última geração de seres humanos, né? A cristãos na terra. Um dia Jesus vai vir arrebatar sua igreja e algumas coisas vão dar continuidade, porém a nossa esperança está exatamente no aguardo desse grande dia. E Paulo diz assim: perto está o Senhor. E ele diz: como é que a gente pode manter o equilíbrio? Como é que a gente pode manter a estabilidade diante de situações, diante de circunstâncias adversas às vezes, diante de pessoas que muitas vezes nos até tiram do sério, né? Diante de coisas que nos perturbam, diante de preocupações. Essas coisas tanto podem nos dar alegria como podem nos tirar a alegria. Então, o que fazer? Como eu posso permitir que isso não tire a minha alegria? A questão toda está aqui. E para entender o que é alegria, essa semana eu gosto muito de humor, né? E eu estava ouvindo alguns humoristas, né? E todos eles combinam numa coisa: todo humorista é mal-humorado. É engraçado isso, né? E eles dizem: nós fazemos humor, nós fazemos as pessoas rirem, mas nem sempre a gente está pronto para rir. E na verdade a alegria não é viver sorrindo o tempo todo, né? Isso aí é mais euforia, é mais uma emoção, um sentimento, um comportamento. A alegria a que Paulo está se referindo, ela não é essa coisa circunstancial. Ele diz assim: uma piada pode me fazer sorrir naquele momento, porque é engraçado, mas quando passa o efeito, eu volto a ser o que eu era antes. Se eu estava triste, eu vou ser triste. Então,
Tem até um provérbio, né? Eu quero compartilhar com você. Provérbio que o capítulo 14 e o verso 13 diz assim: até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Então, a gente sabe que o sorriso nem sempre demonstra que nós somos alegres. Mas o que é então essa alegria que Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Como é que eu sei que uma pessoa não está alegre? E aqui talvez a gente combine muitas coisas, né? Mau humor, né? Tristeza, e que muitas vezes deixa a pessoa até deprimida, né? Um estado assim de tristeza profunda. A irritabilidade. Quando alguém está irritado, não está alegre. Quando alguém reclama muito, murmurador, também não está alegre. Mas isso são efeitos de falta de alegria no comportamento. Então é circunstancial, é sentimento, é emoção. Não é a alegria que Paulo estava se referindo. Então, o que seria alegria? Eu acredito que essas coisas são diferentes, por exemplo, das promessas de esperança que nós temos, da fé que nós temos, da confiança que nós temos em um Deus que nos faz crer, que nós temos dentro de nós um espírito que nos mantém o tempo todo alegres, mesmo nas circunstâncias e situações adversas. Então, não é uma coisa circunstancial. Às vezes a gente vai estar triste, no sentido de mostrar pelo semblante e pela circunstância que a gente está passando, pela situação que a gente está passando, porque de alguma forma a Bíblia também diz que se alguém está contente, então a gente deve estar contente com ele. Se alguém está triste, a gente deve também se entristecer. Se alguém precisa de oração, a gente deve orar. Então, essas coisas, talvez circunstanciais, sejam aquilo que podem tirar a nossa alegria, mas ao mesmo tempo, quando nós temos a alegria verdadeira que Paulo se refere, a gente pode viver nesse princípio. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas onde achamos a alegria? Onde achamos, né, esse estado mental constante, né, de alegria? Bem, eu não vejo particularmente um outro lugar no mundo, nas pessoas, que eu possa achar alegria a não ser num relacionamento de intimidade com Deus. Porque o Espírito Santo, e a Bíblia diz isso, Paulo diz isso aos Gálatas, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então ele vai dando uma série de frutos, de elementos que mostram que você tem o Espírito de Deus dentro de você. Então a alegria parte do princípio de que você tem o Espírito de Deus e Ele pode lhe dar essa alegria. Uma sensação de paz, de segurança, porque nós cremos que realmente as promessas que Deus tem para nós são profundas, são sinceras e nos levam a esse estado, né, de alegria constante. Eu estava lendo um livro essa semana e o autor coloca uma frase que até um certo ponto é uma verdade em que a gente precisa acreditar. Ele diz: minha alegria interior não é minha, ela é externa. Parece uma coisa meio confusa de entender, né? Mas ele diz assim: ela é externa porque vem de Deus. Ao mesmo tempo ela é interna porque o Espírito de Deus habita em mim. Então ela vem de Deus, está em mim, por isso que internamente eu sou alegre.
E Deus mostra isso, né, para nós. Paulo fala aos Gálatas, lá no capítulo 2, verso 20, ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, essa alegria não é porque eu vivo essa minha vida, mas é porque eu tenho uma nova vida e Deus me deu a oportunidade de poder compartilhar essa alegria com o meu espírito e com as pessoas. 2 Coríntios também 5,17, lembra que Paulo diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não é mais o meu controle, não é mais o controle do meu ego sobre a minha vida, mas do Espírito de Deus sobre mim. Aí a gente termina caindo em Romanos 12:2, quando ele diz que a gente deve ter uma mente transformada. E aqui está o segredo da alegria. Essa mudança, essa transformação é que nos faz experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e isso traz alegria. Então, termina sendo, a alegria não é circunstancial, ela não é uma situação, mas ela é um estado mental. Então, a partir do momento em que o Espírito Santo começa a produzir os seus efeitos na minha vida, eu passo a ter alegria, independentemente de situações ou de circunstâncias, né? Aqui, então Paulo fala desse elemento aqui no próprio capítulo 4, quando ele fala de uma coisa que é própria dele. Ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, esse contentamento a que Paulo se refere, isso traz a alegria profunda no coração. Então, é mais ou menos assim: quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nos deleitaremos nas suas promessas, na sua palavra, e sabemos que Ele não falha. E é por isso que vem essa alegria real, esse amor real que traz alegria, né? Como fala aqui Paulo também para Timóteo, no capítulo 1, né? Ele dá um recadinho para Timóteo que é bem interessante. Ele diz assim: o fim do mandamento é o amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então ele mostra mais ou menos assim, a alegria real que vem do amor real é exatamente essa consciência limpa e essa fé sem falsidade. Então isso traz contentamento com as coisas de Deus. Isso faz com que a nossa alegria, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, ela seja constante na nossa vida. Há algumas promessas, né, que Deus coloca para nós. Acho que é bom a gente reviver, né? E como não depende de circunstância, né? Vamos começar aqui com Tiago. Tiago 1:2 diz assim: olha, o sofrimento traz alegria. Ele diz assim: meus irmãos, tem de motivo de grande alegria vocês passarem por essas provações. Por quê? Porque a nossa alegria não é circunstancial, ela é um estado mental que vem do Espírito de Deus dentro de nós, que vem das promessas, que vem do amor real, que vem dessa consciência limpa, dessa fé sem hipocrisia, como ele fala. Então, o sofrimento, na verdade, ele produz alegria na vida do cristão, porque ele traz crescimento. Ele diz assim: a provação da sua fé produz perseverança. Então, quanto mais somos provados, mais cremos naquilo que Deus tem para a nossa vida. João também, capítulo 15, verso 11, Jesus passa assim uma promessa fantástica, né? Ele diz para os discípulos:
tenho dito todas essas coisas. E ele começa o capítulo 15 falando de que ele é a videira verdadeira, o pai é o agricultor, toda vara que em mim não dá fruta ele limpa e tal. E ele diz assim: eu sou a videira, vocês são as varas, estão em mim. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que pedirem vai ser feito para vocês. Isso aqui é o amor realmente que glorifica a Deus. É fantástico quando ele diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que vocês dêem muitos frutos, assim vocês vão ser meus discípulos. Ele diz: como o Pai me amou, eu amei vocês também. E no 11 ele fala assim: eu tenho dito essas coisas para vocês, para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. Entenda, né? E logo em seguida ele já dá o próximo mandamento, que ele diz assim: o meu mandamento para vocês é esse: amem-se uns aos outros, como eu amei vocês. Então, na verdade, Deus está dizendo: olha, a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria vem porque nós cremos nas promessas, nós temos um relacionamento com Deus. É um relacionamento fantástico. É um amor real do Pai para conosco. Ele nos acolhe, Ele nos livra, Ele nos traz a um bem-estar, não só mental, mas um bem-estar físico, porque Ele cuida também de todas as situações para nós. Né? E em Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz assim: sejam alegres na esperança, tenham paciência quando vocês estiverem atribulados e perseverem na oração. A mesma coisa que Jesus disse: olha, vocês pedem as coisas em meu nome e eu faço para vocês. Essa é a alegria que Deus quer no nosso coração. Capítulo também 16, 24 de João, diz assim, que as respostas de oração dão alegria. Quando nós sabemos que as nossas orações são respondidas, que Deus cuida de nós de uma maneira tão perfeita, de uma maneira assim de pai e filho, isso traz alegria no nosso coração. E Provérbios 17, 22, eu quero ler esse versículo porque ele dá assim um bem-estar tão fantástico para nós, que é uma promessa tão maravilhosa, né? Ele diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vem a secar os ossos. O que ele está dizendo? Que um coração alegre traz imunidade para o corpo. Entende? Porque que a alegria constante no coração, ela traz esse bem-estar pleno, tanto mental quanto físico, né? E o Salmo 16, lá no verso 11, ele também traz assim algo que conforta os nossos corações. Ele diz: o Senhor me faz ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. De onde vem nossa alegria? O salmista diz: da confiança que nós temos no Senhor, porque Ele não desampara. E dessas promessas de vida abundante. Então, a alegria é exatamente esse estado mental que Paulo diz, que um relacionamento com Deus íntimo, perfeito. Eu estou falando de relacionamento com Deus, eu falo de você estar ligado a Cristo, o seu espírito com o Espírito de Cristo, você ter aceito Jesus no seu coração, você ter compartilhado essa fé com pessoas, você entender que realmente a sua salvação não vem de você mesmo, é Cristo que fez todo o sacrifício por você. Essa é a graça de Deus, um presente que a gente não merece, mas que Ele nos trouxe à vida, à nova vida.
E é isso que traz a alegria no nosso coração, saber que mesmo depois que esse corpo físico passar, a gente tem uma esperança pós-morte. E é aí que começa a vida de verdade. A nossa vida eterna começa a partir do momento que aceitamos Jesus. E ela vai dar continuidade depois da nossa morte física. Isso é fantástico e é isso que traz alegria. Então, a alegria não é circunstancial. A alegria independe daquilo que acontece ao nosso redor. Nós não precisamos nem sempre estar sorrindo para demonstrar que temos alegria. Mas o fato de crermos naquilo que Deus tem como promessa para as nossas vidas, é isso que traz alegria. E hoje a gente pode dizer que a nossa alegria interior, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. E cada vez que nos relacionamos com Cristo, cada vez que acreditamos nas promessas desse Deus, mais a alegria inunda e invade o nosso ser. E entender que o Senhor tem o poder, o Senhor tem o controle. E tem uma música que eu gosto sempre de relembrar, e às vezes eu me pego cantando em momentos que eu preciso mais uma vez relembrar do quão Deus é. A música talvez seja conhecida de você. É uma música chamada Deus Forte, né? Do Kleber Lucas. Ele diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. E ele vai dando assim uma lista dos nomes de Deus, que são os próprios atributos de Deus. E quando a gente internaliza isso para a nossa vida, é fantástico. Tudo começa com Cristo, né? Mas ele diz que cada um desses atributos, quando internalizado em nós, isso produz a alegria que precisamos. Então, hoje, diante de circunstâncias adversas, diante de situações que nem sempre são boas, e a gente tem vivido assim há dias não muito felizes. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos alegria no nosso coração, porque nós não dependemos dessas coisas, mas sim de um relacionamento com Deus, que traz paz, traz segurança e, em consequência disso, traz alegria. E hoje eu quero dizer para você que, para não permitir que essas coisas abalem o seu coração, as circunstâncias adversas, você tem que ou começar um relacionamento com Cristo, se você ainda não tem, ou continuar o seu relacionamento e aumentar a cada dia, para que você entenda que realmente Deus está controlando todas as coisas, e para que o seu coração esteja em paz e sempre alegre diante de Deus. Então hoje eu te convido, eu te desafio, se você não tem Jesus, aí mesmo no silêncio do seu coração, diz assim: Deus, eu não tenho uma vida de alegria, então me ajuda a ter. Eu quero Jesus para a minha vida. Faz uma oração para Deus. Diz assim: Senhor, entra na minha vida. Cuida de mim, porque eu vivo atribulado, eu vivo atribulada, eu vivo cansado desse mundo, de tantas coisas que eu vejo e não posso fazer nada para mudar. Mas permita que o Teu Espírito mude isso na minha vida. Então, conversa com Deus, você no silêncio do seu coração, faz uma oração, aceita Jesus, deixa que Ele cuida.
mas começa um relacionamento firme com Ele, vai para a palavra dEle. A palavra de Deus é aquilo que realmente vai nos trazer a fé que precisamos para manter viva a chama da alegria no nosso espírito e no nosso coração. Aqui se encontram as histórias, as promessas e o futuro. E aqui ele diz que aqueles que se achegam a Ele, de maneira nenhuma, Ele os lançará fora. Isso deve ser um motivo de maior alegria dos seres humanos, que todas as vezes que alguém se achega a Cristo, Ele o torna parte da sua família. Não é fantástico isso? Isso traz alegria para você? Então, regozije-se, porque você tem um Deus amoroso, você tem um Deus misericordioso. Que Deus possa confortar sempre os nossos corações. Mas esse conforto vem de um relacionamento íntimo. Eu não posso ter a alegria plena se eu não tiver um pleno conhecimento do Deus da alegria, que me proporciona essa sensação de paz e segurança que traz alegria ao meu coração. Então, hoje, seja qual for a sua situação, ore, comprometa-se e passe a ter uma vida de alegria constante, que não é circunstancial, mas que você sabe que é Deus que está controlando todas as coisas por você. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos princípios que o Senhor, de uma maneira tão especial, nos ensina, pelas pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas, pelo apóstolo Paulo, aqui, mesmo vivendo uma prisão domiciliar, mas era prisão. Mas mesmo assim não deixou-se abater, porque ele estava contente nessas situações, sabedor que Deus estava cuidando dele. Isso trazia alegria ao seu coração. E ele nos incentiva a permanecer alegres também, não importa o que esteja ocorrendo ao nosso redor. Pai, abençoe aqueles que ainda não começaram um relacionamento com o Senhor. Que eles possam se achegar a Ti na contrição do seu espírito, sabendo que o Senhor os perdoou através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para nos dar a maior alegria, que é a vitória sobre a morte. E os teus filhos, aqueles que fazem parte do teu povo, da tua igreja, possam a cada dia se relacionar com o Senhor, ler a tua palavra, observar as maravilhas que o Senhor tem feito na natureza, no mundo, na vida deles próprios, das famílias, dos amigos, e compreender que o Senhor é detentor do nome que está acima de todo nome e nos traz essa alegria constante no coração. Então, Senhor, abençoe tua igreja, abençoe teu povo e salva aqueles que se achegam a Ti com o coração contrito. Obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os meus dias pra
dos céus, humildemente viestes à terra, se entregou por amor, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou os meus pecados lá na Foi bom estarmos juntos mais um domingo. Espero que você tenha tido uma ótima manhã e que a gente possa orar uns pelos outros essa semana. Nós temos algumas pessoas próximas a nós, tanto da família, amigos, conhecidos, que infelizmente também adquiriram o vírus. Então esteja orando por essas pessoas. Ore também pelos nossos governantes, ore pelo nosso sistema de saúde. E deixa eu pedir uma coisa para você. Essa semana eu saí algumas vezes. Não saí do carro, eu saí nas ruas e eu percebi um mau hábito terrível no nosso povo. As pessoas não se previnem, as pessoas não usam máscaras, as pessoas não mantêm distância. Então, eu acho que é um momento em que a gente precisa respeitar algumas normas de prevenção. Então, se cuide. Não é só o álcool em gel, não é só lavar as mãos, não é só tomar banho, mas tem algumas outras normas de segurança para a sua saúde, para a saúde das pessoas. Evite as visitas com grande número de pessoas. Esteja atento às notícias, não só às más notícias, porque a gente tem, sabe, parece que as más notícias correm mais rápido, mas as boas notícias também, né? Muitas pessoas têm sido curadas e
isso é muito bom. A gente sabe que Deus está controlando essa parte também. Então, cuide-se, cuide daqueles que você ama, cuide das outras pessoas, respeite as normas de saúde e segurança, para você ter uma boa saúde, para você não ser atingido também. Os nossos hospitais não estão suportando, né, o grande número de pessoas. Então, previna-se, cuide e ore bastante. Ore pelo nosso país, ore por outros países do mundo. A nossa vizinha Venezuela, que também está numa crise fenomenal. A Colômbia, o Equador, o Peru, todos esses nossos vizinhos, todo mundo está passando por problemas seríssimos. Continue em oração, para que esse vírus logo se dissipe e o mundo volte à normalidade. Há uma nova normalidade. A gente sabe que nunca mais será normal, mas há essa nova normalidade. E que a gente possa continuar amando uns aos outros, ligando para as pessoas, faça visitas com chamadas de vídeo, faça visitas com chamadas de áudio, pergunte das pessoas como elas estão. Se você conhece alguém que precisa de ajuda e você pode ajudar, ajude, se não, alguém que está mais próximo, peça para ajudar. Mas, nesse momento, eu peço a você, ore, previna-se e cuide bem daqueles que estão ao seu redor. Deus os abençoe, uma excelente semana a todos e obrigado ao Senhor por mais uma vez poder estar juntos.